Fala, nação rubro-negra. Léo Pereira fez xixi fora do pinico. Vou conversar com vocês sobre a situação do zagueiro rubro-negro e os desdobramentos que estão acontecendo desde a noite de ontem, quando o Marcos Braz e o Bruno Spindel foram finalmente comunicados sobre a ausência do jogador no treino e o vídeo vazado. O vídeo que vocês estão vendo aí é um vídeo do Léo Pereira, numa festa, todo, serelepe e saltitante. Essa festa foi na quarta-feira à noite. E na quinta-feira, o jogador não esteve presente no Ninho do Urubu. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo e o que está acontecendo agora com o Léo Pereira. Mas antes, deixa eu falar com vocês sobre o OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Com o OneFootball, vocês veem todas as notícias do Mengão Queridão em todos os campeonatos que nós estivermos disputando. Além disso, vocês podem assistir o campeonato francês e o campeonato alemão com imagens. Tem para iOS e Android e é de graça. O link está aqui na descrição do vídeo. Baixa agora o OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Pois é, falar do Léo Moura, galera. Pois é, vamos falar do Léo Pereira, galera. Léo Pereira não está sendo utilizado no Mengão Queridão, também não se esforça, não corre atrás, não faz nada para modificar a sua situação dentro do clube. Veio do Atlético Paranaense por indicação do Jorge Jesus. Aliás, a maior demonstração de que Jorge Jesus realmente é um ser humano foi a pedida pelo Léo Pereira. Que erro que o Jorge Jesus cometeu. Como errou feio o Jorge Jesus na escolha desse menino. O Flamengo comprou ele, pessoal, por 32 milhões de reais. É muita grana, mas é muita grana mesmo, principalmente se tratando de um zagueiro. Ele vem do Atlético Paranaense e mais uma vez um jogador do Atlético Paranaense não tem cabeça para jogar no Flamengo. É diferente. E olha que o Léo Pereira pouco pegou público no Flamengo desde que chegou, hein? Pouco foi cobrado no Maracanã. As cobranças vieram mais através das redes sociais e ele acusou o golpe. Um lateral direito que veio do Atlético Paranaense também acusou o golpe. E ele, à época, era treinado pelo Luxemburgo no Mengão. Eu me lembro do Luxemburgo falando que pediu ao clube para contratar uma psicóloga para ele, para que ele pudesse se dar melhor com a camisa do Flamengo. Léo Moraes, se não me falha a memória, era o nome do jogador. E ele não conseguiu vestir o manto sagrado, nunca conseguiu vestir o manto sagrado, porque pesou. E pro Léo Pereira, pesou também. Não conseguiu jogar no Flamengo jamais. 32 milhões de reais, até rimou. Agora o que aconteceu foi o seguinte. O Léo Pereira, que não está sendo utilizado, que não está jogando, provavelmente teve alguma situação na vida particular dele que desencadeou uma série de loucuras na sua cabeça que culminou a ele ir para essa festa clandestina na Taquara e hoje nem a esposa dele segue ele mais no Instagram. O cara é casado, velho. A esposa dele não segue mais no Instagram e os boatos que começam a surgir é de que ele nem dormiu em casa de quarta para quinta-feira. Na quinta-feira, ele se dignou apenas a falar para o Flamengo que estava passando mal. Só isso o Léo Pereira falou, estou passando mal. Provavelmente mandou uma mensagenzinha lá para os médicos do Flamengo e resolvido o problema. É claro que ele vai estar passando mal. Deve ter enchido a lata a noite inteira, por isso passou mal no dia seguinte também. Ele não compareceu ao treino. E à noite, o paparazzo rubro-negro trouxe a informação de que naquele momento tinha sido entregue o caso para o Marcos Braz. Isso era mais de 11 horas da noite. Ou seja, o atleta faltou ao treino e ninguém tinha passado nada para o Marcos Braz. Onde o Marcos Braz estava, que também não estava sabendo disso. Por que precisava passar para o Marcos Braz? Por que o Marcos Braz não sabia disso desde cedo? Sabe por quê? Porque só incomodou o Flamengo quando o vídeo vazou. Quando o vídeo vazou é que a vaca foi pro brejo. Por exemplo, nós tivemos casos parecidos. Gabigol chegou a ser detido, né? No cassino. O Hugo Souza todo dia participa de uma festinha clandestina em algum canto, que ele mesmo faz, né? Mas os caras não faltam a treino.
Os caras estão todo dia lá cumprindo suas obrigações. O caso do Gabigol, por exemplo, ele estava de férias. Isso faz com que as ações deles sejam menos pertinentes do que do Léo Pereira? Não, não. São tão pertinentes quanto. Mas pelo menos os caras não faltaram a treino. E o Gabigol, por exemplo, estava de férias, né? A diretoria poderia ter feito alguma coisa? Poderia. Poderia ter punido de alguma maneira? Poderia ter dado alguma declaração à imprensa, chamando a atenção do jogador para ficar bem visível que a situação não é tolerável? Poderia, mas a diretoria resolveu tudo internamente, se é que resolveu, se é que algum dia falou com alguns dos jogadores, e aí um cabeça de bagre como Léo Pereira, vendo que não acontece nada, resolveu fazer a mesma coisa. Só que, nesse exato momento, é exatamente esse o problema que Marcos Braz e Bruno Spindel estão tratando. Ou eles punem o Léo Pereira, e aí eles vão incorrer na situação de não punimos o Gabigol, não punimos o Hugo Souza, no quesito festinha clandestina, ou eles deixam pra lá e punem apenas pela questão da falta ao treino, e o exemplo continua valendo que se você for pra gandaia, mas vir treinar, tá tudo bem. E não tá tudo bem. O risco de contágio é grande, de passar para os jogadores, de passar para os seus próprios familiares, de passar para pessoas mais velhas que trabalham dentro do clube, de passar para o porteiro do seu prédio, para sua irmã, para sua cunhada. O risco existe, os caras têm que ter consciência e parar de fazer essas bobagens. São jogadores que ganham muito bem. O Léo Pereira custou 32 milhões e recebe em dia mais de 350 mil reais por mês. Se ele surtou, problema é dele. Se ele não aguentou a pressão, problema é dele. Que pedisse ajuda, que falasse com alguém, mas que não manchasse o nome do clube. Que não fizesse o nome do clube estar de novo envolvido numa situação como essa, que raramente a gente viu acontecer de 2013 pra cá. Errou feio, Léo Pereira. A minha humilde opinião é que ele deve ser punido exemplarmente. Inclusive, o pessoal do staff dele já entrou em contato com o Flamengo falando que o melhor pro Léo Pereira é ir embora do clube. Emprestado, vendido, o melhor é ir embora do clube. E o staff do jogador já foi autorizado a procurar um novo clube pro Léo Pereira. Um jogador que chegou, não caiu nas graças da torcida. É por isso que eu falo com vocês, tem muita gente que acha ruim quando a gente critica o futebol de um jogador. O futebol, porque eu só critico a bola. Eu não falo do cabelo, não falo da tatuagem, não falo da vestimenta, eu falo da bola. Tá denigrindo um ativo do clube. Se a gente não cobrar, se a gente não criticar, é isso daí que acontece. Passaram tanta mão na cabeça do tal do Léo Pereira, não, nós vamos recuperá-lo. Não, Léo Pereira não pode criticar um ativo do clube. Passaram tanta mão na cabeça do Léo Pereira que acaba nisso daí, ó. Não tem um pingo de respeito pelo torcedor rubro-negro, não tem um pingo de respeito com a instituição que paga o seu salário em dia, não tem um pingo de respeito, não se dignou a dar satisfação verdadeira pro clube, veio falar só depois que o vídeo vazou. E o clube também meio bananão nessa história, né? Sem saber o que tá acontecendo. O Marcos Braz só foi comunicado à noite que o jogador tinha faltado ao treino. Pô, ninguém quer ver o nome do Flamengo desse jeito. Ninguém quer que o Flamengo seja exposto desse jeito. Tudo bem, jogador é ser humano igual nós. Mas nenhum de nós pode sair aí à torta e à direita, dando surtos e ficar impune por isso, né? Com certeza, se a gente fizer igual o Léo Pereira fez, no dia seguinte nós vamos ter consequências das mais brabas nas nossas vidas. Mas o jogador, será que vai acontecer alguma coisa? E o que vocês acham disso? Tudo bem? Tá tudo tranquilo? O Flamengo deve mesmo negociá-lo, emprestá-lo, vendê-lo, seja pelo valor que for? O Flamengo tem que segurar o menino aqui? O que vocês acham sobre essa história toda? Eu vou falar pra vocês, eu estou indignado. Indignado mesmo. Uma coisa era a época que o Adriano ia pras baladas, no dia seguinte ele chegava e metia 2, 3 gols. Outra coisa é um jogador que é fraco de cabeça e nós não temos psicólogo, porque o Marcos Braz acha que psicólogo não é necessário. Um jogador que nunca fez nada pelo Flamengo, mas recebeu 32 milhões de reais, luvas
e um salário de mais de 350 mil reais por mês pago rigorosamente em dia no último ano todinho e mais os 4 meses desse ano. Olha o quanto de dinheiro esse rapaz já tirou do Flamengo e olha o retorno que ele já trouxe. Eu estou indignado, triste, aborrecido, mas eu quero saber a opinião de vocês. Coloca aqui nos comentários o que vocês estão achando de tudo isso que está acontecendo com o Léo Pereira. Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo para que a gente possa alcançar mais irmãos rubro-negros. Tamo juntos, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.